gente. Vamos fazer live aqui junto com a Cissa. Entra, vou convidar ela para participar. E é especial a semana do Dia das Mulheres. Então eu trouxe 3 profissionais aí incríveis para falar com a gente, né, de diversos assuntos. Então ontem participou a Carol, que é nutricionista, e aí hoje vai participar a Cissa e amanhã a Veroneide sobre marketing, e vai ser bem bacana. Então eu espero que vocês gostem aí do nosso bate-papo, participem, convide seus amigos para estar assistindo aí com a gente, tá bom? Eu vou convidar aqui a Cissa. Seja bem-vinda, Ivone. Quem estiver entrando aí, seja bem-vindos. Vamos ver a conexão aqui. Aê! Olá! Tudo bem? Tudo, boa noite. Boa noite, que bom. Que bom que deu certo. Tá tendo alguma interferência de áudio. Vocês estão ouvindo bem? Dê um joinha aí. Estão ouvindo? Eu estou ouvindo você, mas eu escuto minha voz chegando aí depois. Tem alguma questão de áudio, eu não sei o que está acontecendo. Olha, aí a Leia entrou, que legal, hein? Boa noite, Ivone. Está ouvindo bem, né? Cissa, apresenta para você, para o pessoal, que aí a live fica aqui, né, gravada. O pessoal, se perdeu o começo, já conhece um pouco você aí também. Tá. Meu nome é Silvana, eu sou psicóloga, mais conhecida como Cissa Geller. Eu tenho uma especialização em terapia cognitivo-comportamental, que é a TCC, minha grande paixão. Hoje o meu foco de trabalho está voltado para a autoestima, então eu trabalho ajudando pacientes a elevar a autoestima, trabalho com essas questões aí, já estudo autoestima há bastante tempo, é um tema que eu gosto bastante e eu vivo a autoestima comigo também. Então eu mostro um pouco da minha realidade, do meu dia a dia com autoestima. Eu atendo no consultório, esse ano eu estou fazendo 7 anos de consultório, hoje eu vivo só de consultório, então atendo aí outras questões só de autoestima. Tenho 3 livros, eu tenho 2 e-books e um livro que foi lançado na Bienal de 2016. Sou apaixonada pela psicologia, por falar de autoestima. É algo que hoje eu falo com uma tranquilidade muito grande, porque é algo que eu estudo já há bastante tempo. Que mais? Eu acho que é isso, né? Que bom, hein? Gente, eu conheci a Cissa porque eu fiz um trabalho de fotografia para ela e a gente tem uma amizade também, atrás das fotos tem uma amizade, né? Foi super gostoso o dia do ensaio e o nosso relacionamento depois também. Muito especial para mim. Muito obrigada. Que bom. Então vamos falar nosso tema sobre autoestima. Eu acho esse assunto super interessante porque colocando a fotografia nesse assunto envolve muito a autoestima desse profissional, em vir fazer um ensaio, dele se ver diferente. Então eu acho que vai ser bem legal essa live aqui. Então, Cissa, o que você acha da gente começar explicando o que é autoestima? Tá, então eu vou explicar o que é autoestima. Então, eu vou dar 2 versões. Primeiro, eu vou dar a minha versão, diante de tudo que eu já li, que eu já estudei, tudo que eu venho trabalhando no consultório. A autoestima, para mim, eu conjugo em 3 verbos. Então, autoestima é algo que a gente deve se fazer todos os dias, igual a gente come, igual a gente toma banho, igual a gente trabalha. Então, qual que é o primeiro verbo que a gente deve conjugar todos os dias? Gostar de si mesmo. Porque se a gente não gosta de nós mesmos, a gente fica esperando que o outro goste. E só aí eu vou começar a gostar de mim. E não funciona assim. Então eu preciso gostar da minha pessoa, porque a autoestima não é só físico, não é só beleza física, não é cabelo, não é corpo. A autoestima envolve muito outras coisas. Então eu preciso gostar de mim em primeiro lugar, para eu poder enfrentar o mundo, enfrentar a vida. O segundo verbo é se respeitar. Então, eu preciso me respeitar e me fazer respeitado. Então, toda vez que eu falo sim para alguém querendo dizer não, eu não estou me respeitando. Eu estou, de uma certa forma, agradando o outro porque eu não quero magoar, mas eu estou me magoando. Então, eu preciso me respeitar.
E se fazer ser respeitado é quando alguém faz alguma piada, quando alguém fala alguma coisa a meu respeito que eu não gosto. Eu preciso posicionar essa pessoa e dizer para ela, não gostei da forma com que você me tratou. Eu preciso fazer com que os outros também me respeitem, né? Então, esse é o segundo verbo. O terceiro verbo é acreditar. Se você não acredita no teu potencial, você não consegue sair de casa. Você precisa acreditar na pessoa que você é capaz, que você vai enfrentar novos desafios. Pode ser que você erre, porque são novos desafios, são coisas que você ainda não fez. Mas você precisa enfrentar esses novos desafios acreditando na pessoa que você é. Esse é um conceito meu diante dos estudos que eu tenho. Sim. O conceito da TCC, que é a minha abordagem, é o conceito de que é a visão de mim, a visão do mundo e a visão do outro. Como é que eu me relaciono neste mundo? Como é que eu me relaciono olhando para o outro? Como é que eu me vejo? Então, a autoestima, ela é o quanto eu acredito em mim e que eu sou capaz de fazer as coisas, o quanto eu me respeito e o quanto eu me faço ser respeitado. Eu acho que é basicamente isso, essa é a minha visão de autoestima. Então, não é só beleza física, né? Não é status, é como eu me vejo diante do mundo. Nossa, que bom, que legal. Ó, em coincidência, a gente tem uma pergunta aqui da Elaine, que ela pergunta qual a diferença entre autoestima e amor próprio. Então, o amor próprio, ele está dentro da autoestima, que é o gostar de mim mesmo, né? Fazer Sim. coisas para me agradar, cuidar de mim. Eu falo muito disso, de autocuidados. O que eu mais puxo dele lá no consultório são os pacientes que acabam cuidando de todo mundo, mas se esquecem. Eu ouvi eu vi esses relatos recentemente, eu estava num grupo de pacientes com câncer de mama, e a grande maioria relata isso, que sempre cuidou primeiro dos outros, inclusive de fazer exames, e aí depois, quando descobriu o câncer, começou a olhar para si e falar, peraí, tá errado a ordem, estou invertendo a ordem aqui dos fatores. Então, o amor próprio está dentro da autoestima. Eu preciso aprender a gostar de mim, como eu sou, para que eu possa também permitir que os outros gostem de mim. O amor próprio está dentro da autoestima. Nossa, que demais, porque, nossa, pensando na foto, eu venho estudado bastante sobre o comportamento humano também, para poder ali com o cliente, né, extrair o melhor dele. E aí as pessoas, falando da autoestima, falam, ai, nossa, você me arruma no Photoshop depois, você me emagrece. Então, eles têm um pouco isso, né? E eu tento falar, é importante você se aceitar. Se tiver uma coisinha errada, vai atrás, assim, uma alimentação mais saudável e tal, né? Mas eles querem que eu transforme em algo que não é ali, às vezes. Com Photoshop, né? E eu procuro organizar ali o assunto para que ele se acredite nele, né? Então, toda hora que eu tô fotografando, eu tô mostrando a foto. Olha como você ficou bonito, olha aqui seu queixo como ficou bonito, olha esse caimento do cabelo. Então, eu percebo que, às vezes, eu motivo essa pessoa a se gostar, né? Aí eu acho o máximo isso. Muito legal. Mas muitas vezes só você falar não é suficiente, porque dentro dessa pessoa, ela não acredita verdadeiramente nela, não é nem em você. Então, quando você fala, é como se não fizesse muito sentido para ela, porque ela tem uma visão, por mais que você olhe e veja essa pessoa bonita, ela tem uma visão dela aqui na cabeça distorcida. Então, por mais que você fala, ela não consegue acreditar ou validar que, de fato, ela realmente é bonita. Não precisa de Photoshop, a beleza dela natural já é suficiente. Mas como como internamente não está seguro, ela fica insegura, ela não acredita muito no que os outros falam, nesses feedbacks positivos. É mesmo, porque às vezes pode ser só aquele momento que ela até se fala, ah, legal, gostei, mas depois nem é aquilo, né? É só na hora, assim. Eu acabo vendo muitas essas situações, principalmente mulheres. Os homens que eu venho fotografando são mais tranquilos, assim, na questão da beleza. Tipo, se a barba tá feita, tá ótimo pra eles, né? Tipo assim. Mas na mulher tem muito, assim, o íntimo, né? Esse assunto aqui, pra mim, é sempre que eu vou fotografar, tem a questão da autoestima, né? Do amor próprio. Ó, aí, pensando nisso, teria que ser um autoconhecimento, né? A pessoa se autoconhecer, melhora a autoestima. Exatamente, porque
quanto mais eu me conheço, autoestima também é autoconhecimento, porque quanto mais eu me conheço, mais fácil vai ser eu lidar com o mundo, lidar com as dificuldades da vida. Porque o que acontece muito no consultório? As pessoas têm questões de ansiedade ou de depressão, as pessoas surtam. Porque a vida está difícil. É como se fosse uma onda que ela não está conseguindo pular, que ela não está conseguindo passar. Então, a vida ela vai ter dificuldades, isso para todo mundo. Mas quando eu tenho uma autoestima boa, elevada, quando eu tenho autoconhecimento a meu respeito, eu não vou me deixar abater. Então é mais ou menos assim, se fosse a onda, eu tenho conhecimento de natação, eu sei nadar, e quando a onda bate forte, eu vou conseguir ultrapassar a onda. Então o autoconhecimento, ele é fundamental. Eu preciso saber quem eu sou, o que eu quero, o que eu não quero, para onde eu estou indo. E quando alguém fizer alguma crítica, ou quando alguém falar alguma coisa a meu respeito que eu não concorde, eu vou conseguir ir lá e não brigar. Quando eu falo confrontar, não é brigar, mas eu vou mostrar para aquela pessoa que o que ela está falando não é verdade. Ou mesmo que eu não mostre, eu não vou entrar em discussão. Porque eu sei que eu não sou o que estão falando de mim e vou seguir a minha vida tranquilamente. Porque eu tenho meu autoconhecimento, eu sei quem eu sou. Eu sei que eu posso fazer coisas e ser julgada e tá tudo bem. Eu posso errar também, eu me permito errar. Então, é um autoconhecimento porque eu olho para dentro e eu vejo as minhas qualidades, eu vejo os meus defeitos, eu vejo onde eu posso melhorar, aonde eu tenho que aceitar. Tem coisas que a gente não consegue mudar na nossa vida. Isso não vai ter jeito? Não, não depende de mim, não. Então tá, eu vou ter que desencanar disso e não vou deixar isso me abalar. Então, quanto mais autoconhecimento você tiver, melhor essa autoestima, funciona muito melhor. Legal, hein? Uma coisa que eu estava estudando, até com uma treinadora comportamental, que eu fiz um processo com ela, e aí eu sou muito querendo que as coisas sejam muito perfeitas. Sou virginiana ainda e quero tudo perfeito, né? Aí eu falava, gente, que raiva, esse povo me ajuda. Aí a autoestima, você fica como, né? Você começa a ficar chata, você não olha pra você, só fica culpando os outros. E aí eu tenho 2 filhas, e aí eu peço para ela fazer as coisas, e elas fazem do jeito delas, e para elas tá perfeito, né? Então eu comecei a olhar isso das pessoas, que o meu jeito, o meu perfeito é um, o perfeito do outro é outro, e assim eu comecei a manter mais calma, né? Ai, calma, tipo, em casa, né? Ai, que bagunça, mas vamos manter a calma, porque eles estão se esforçando também para fazer as coisas. E aí eu percebi isso na questão da autoestima. Isso é aceitação, entender que o outro ele não vai fazer igual ao que eu faço, mas ele provavelmente está se esforçando para fazer o melhor dele. E muitas vezes a gente tem essa frustração porque ninguém vai fazer igual, só você vai fazer igual a você. Eu sempre falo isso, que a gente gostaria de ser igual, a gente se compara o tempo todo. Mas igual é só garrafinha de refrigerante. As garrafinhas vêm em padrão ISO. Tudo que a gente compra que é em produção, são todos iguais. Nós não somos. Cada um tem o nariz de um jeito, o olho de outro, a cor do cabelo, os traços físicos. Às vezes tem uma... como que eu posso dizer? Uma aparência parecida, sendo de famílias da mesma família. Mas não quer dizer que são iguais. Até irmãos gêmeos. Muitas vezes um tem uma personalidade, outro tem outra e são totalmente diferentes. Então, por que eu acabo me frustrando e esperando que o outro, que não sou eu, que não pensa como eu, que não viveu as mesmas experiências que eu, faça como eu faço? Isso não dá, não dá, é impossível. Ai, é mesmo. Ai, e a gente se compara mesmo, não tem jeito, né? Eu parei um pouco tempo todo. Assim, eu tento ser sempre mais eu. Eu paro e falo, será que eu tô copiando ou tô sendo eu ou é uma vontade minha? Então eu comecei a me cobrar assim, toda vez que vem uma situação, eu me pergunto assim, não sei se tá certo, mas dá certo, né? Pra não ficar Ajuda, assim. ajuda. Então você fica tipo, ai, por que é assim? Fica pensando um monte de coisa, né? Aí eu pensei nisso. E aí, aproveitando esse gancho, tem como perceber quando a autoestima tá boa, tá ruim? Tem algum ponto assim específico? Sim, eu tenho uma colinha aqui, porque são 15 itens que eu separei, tá? E vou falar 15 Legal. sintomas. Se você perceber 1, 3, 2, não importa a quantidade, mas se você tiver algum desses sintomas, provavelmente ele vai fazer a sua autoestima ir lá pro pé.
Então, eu vou ler aqui a minha listinha e eu separei Sim. 5 sintomas. Existem muito mais. Por exemplo, se você tem falta de confiança em si mesmo, você não acredita em você, é um dos sintomas de baixa autoestima. Se você tem medo de rejeição, então eu evito mudar de emprego porque pode dar errado. Eu evito assumir um relacionamento porque ele pode me abandonar. Então, toda vez que você evita porque você tem medo de rejeição, também é um dos sintomas de baixa autoestima. Perfeccionismo. Tudo tem que ser feito no jeito que você quer, na hora que você quer, como você quer. E se tiver errado, você faz 200 milhões de vezes até ficar bom e nunca fica bom. Isso também é um sintoma da baixa autoestima. Então vai vendo aí. Se você tem algum desses, né, vários ou alguns, são pontos para você pensar. Como é que está aí a tua autoestima? Procrastinação ou preguiça. Eles andam juntos. Então, se você fica o tempo todo adiando as coisas, o tempo todo você está com preguiça, o tempo todo você depois fica se culpando porque você não fez, deveria ter feito. Então, quando você tem questões de procrastinação e tem uma lista imensa de itens para fazer que você não consegue dar conta, é um sintoma da baixa autoestima. Dificuldades de reconhecer suas próprias vitórias e conquistas. É muito cruel isso. Eu escuto muito isso no consultório. Pessoas que têm muitos ganhos, muitos prêmios, às vezes é muito reconhecido e ele mesmo não se reconhece. Então, quando você é uma pessoa esforçada, né, e você não reconhece o seu esforço, as suas vitórias, sua conquista, você acha que é só uma obrigação, não fez mais do que a sua obrigação, né? Isso também é um sintoma da baixa autoestima. Comparar-se com outras pessoas. O exemplo que eu dou é que a gente faz esse tipo de comparação. A gente compara banana com laranja, laranja com maçã. São frutas, né? São frutas, mas não são iguais. Então, quando a gente fica o tempo todo se comparando com o outro, a gente também tem um sintoma de baixa autoestima, porque a gente nunca vai se sentir bem, nunca vai se sentir igual, ou a gente tem, eu sempre sou inferior ao outro. Né? Então, pensar sobre esses sintomas que eu estou falando. Timidez em excesso. Se você sempre fica no canto, se você sempre está com o celular na mão para evitar falar, para evitar se expor, se você nunca dá ideias, às vezes aquela ideia no trabalho era a ideia que ia resolver. Aí vem uma outra pessoa e dá a mesma ideia e você ficou lá. Putz, se eu tivesse falado, né? Aquela pessoa que tudo ela depende do outro. Timidez em excesso. É muito complicado. Ficar para os seus problemas. Porque a minha vida não deu certo por causa de fulano, eu fui mandada embora por causa de ciclano, eu terminei meu namoro por causa de beltrano. Se todo o tempo você fica procurando culpados para os seus problemas, é também um sintoma da baixa autoestima. Dificuldades em reconhecer as próprias limitações. A gente precisa entender que a gente não dá conta de tudo. Tem coisas que eu consigo e tem coisas, por mais que eu me esforço, eu não consigo. E tudo bem, né? Às vezes as pessoas me procuram e elas precisam de uma ajuda que eu não tenho. E eu, muitas das vezes, como eu conheço muita gente, eu acabo indicando, olha, eu não posso te ajudar, mas procura fulano que pode. Toda vez que você se sente culpado, frustrado, porque você não dá conta de fazer todas as coisas, também é um sintoma da baixa autoestima. Busca constante por elogio ou aprovação. Tem pessoas que não saem de casa. Tem pessoas que não saem de casa depois de pôr o guarda-roupa abaixo, experimentou todas as roupas, a família inteira já disse que tá legal com aquela roupa e a pessoa não acredita. Né? Então, ela acontece bastante, não é? Então, também é um sintoma da baixa autoestima. Ela está o tempo todo buscando elogio, aprovação, e se ela não é elogiada, ela fica péssima e ela acha que ela é a pior pessoa do mundo. Então, esse também é um sintoma. Competitividade em excesso. É uma pessoa que ela é extremamente competitiva, é aquela pessoa que nunca pode perder, nunca pode errar, sempre tem que estar em primeiro lugar. Isso é muito frustrante para ela e frustrante para os demais que estão no entorno. Isso também é um sintoma de baixa autoestima. Tem mais ainda.
Dificuldade em receber críticas. Esse também é complicado. As críticas, a gente sempre precisa validar. Será que o que eu estou ouvindo a meu respeito é verdade? Será que eu preciso melhorar? Ou será que não? E as pessoas, muitas vezes, elas não entendem como um ponto de desenvolvimento. Elas ficam muito frustradas, ficam arrasadas, parece que o mundo acabou. Eu sempre falo assim, você recebe um elogio, você nem lembra do elogio. Você recebe uma crítica, você fica um mês inteiro sem dormir, só pensando na crítica. É verdade. Não é? Aceita o elogio e você entende que aquela crítica pode te ajudar ou não. Se não tem nada a ver comigo, vou desencanar, vou dormir, vou viver minha vida. Mas isso é muito comum das pessoas de receber uma crítica e ficarem arrasadíssimas por dias, por meses, porque ouviu uma crítica. Caramba, hein? Tem mais. São 15 itens para você perceber. Se você tem algum desses itens, ou mais de um, são questões para você pensar em trabalhar, porque são como mensurar se a autoestima está boa ou não. Necessidade de inferiorizar outras pessoas. Sabe aquela pessoa que ela sempre precisa estar rebaixando os outros para ela se sentir superior ou bem? Não tem bastante por aí? Tem bastante por aí. Caramba, eu não sabia que também é um sintoma. Sim, porque ela não se sente boa o suficiente. Então, ela só vai se sentir bem quando ela rebaixa os outros para que ela possa se sobressair. Mas ela não está acreditando no taco dela, ela não acredita nela, né? E o último é criticar-se o tempo todo. É aquela pessoa que nunca nada está bom, tudo que ela faz é feio, é horroroso, não presta. É uma pessoa que ela está sempre se invalidando. Caramba, hein? Surpreendente, quanta coisa, né? E tem mais, eu separei esses 15 sintomas para você verificar se a sua autoestima está baixa ou se ela está alta. Que legal, hein? Gostei de saber. Bastante que você falou, não sabia que era relacionado a isso. Sim, porque toda vez que eu não acredito em mim, essas pequenas coisinhas, elas vão interferir no meu relacionamento comigo e com os outros. Elas vão me atrapalhar durante o dia a dia. É mesmo. Caramba, hein? Gostei, Cissa. Então vamos ao lado positivo agora, né? Qual que é o lado positivo, né? Como a gente faz para elevar a autoestima, para trabalhar a autoestima? Eu vou falar algumas dicas. A primeira delas é se olhar no espelho com carinho. Porque como a gente tem muito essa questão do visual, do corpo, toda vez que a gente coloca uma roupa e a gente não... Aquela roupa não está... Eu vou falar de roupas novas, diferentes. Então, eu tenho um estilo e eu estou mudando o meu estilo. Eu não tenho costume com essa roupa. Então, muitas vezes, principalmente as mulheres, quando elas se olham no espelho, elas são muito críticas. Então, comece a se olhar com carinho. O que eu falo da aceitação? Por exemplo, eu sei que eu tenho um nariz grande. Eu não sou a favor de cirurgia. Se você quiser fazer, ok, faça. Mas eu mesma não sou a favor em mim. Eu não quero me cortar. Então, eu me aceito com esse nariz e vou viver minha vida. E eu olho para o meu cabelo. Eu gosto do meu cabelo. Então, eu vou elogiar meu cabelo. Eu gosto do meu colo. Então, vou elogiar meu colo. Eu gosto das minhas unhas. Então, eu vou olhar mais. Eu vou focar no que é mais bonito em mim, que eu gosto mais. Então, é sempre esse olhar com carinho no espelho. Né? Se tratar bem. Então, faça elogios. Eu sempre falo do meu mantra, né? Eu me amo, eu me aceito como eu sou. Já que eu não posso mudar o meu nariz, então eu vou aceitar o que eu posso gostar. Eu vou deixar ele aí, tudo bem. Então, de ter esse olhar carinhoso, esse gesto de carinho para você. A outra coisa que pode te ajudar a elevar a autoestima, e é muito engraçado, porque geralmente os pacientes chegam derrotados lá no consultório, ou contando uma tragédia. E aí, eu geralmente, com o meu olhar positivo, eu sempre consigo extrair algo positivo. Então, ter um olhar positivo, mesmo diante de uma tragédia,
ajuda muito. Então, você também precisa olhar as suas conquistas. Às vezes, os pacientes... Eu tinha um caso, é um caso bem antigo esse. Ela dizia que ela era feia e que ela era burra. Só que as histórias que ela contava, é que ela só tirava 10, que os colegas da sala gostavam dela, brigavam para fazer trabalho com ela, chamavam ela para fazer grupo de estudos, e ela que liderava ali o grupo de estudos. Então, reconhece as suas conquistas. Veja que você, de fato, nos seus comportamentos, você é inteligente, você é querida. Então, comece a reconhecer o que é bom em você. Reconheça as suas vitórias, as suas superações. Isso também ajuda a gente a olhar para a vida e para a gente com um olhar mais carinhoso, mais gentil. Né? Muito bom. Outro item para ajudar você a elevar a autoestima é a confrontação. Confrontar não é ficar tretando com as pessoas, mas é comparar o que estão dizendo a meu respeito com o que de fato eu sou. Muitas vezes as pessoas julgam a gente sem saber o que aconteceu, sem saber de fato quem eu sou, o que eu estou sentindo, o que eu estou pensando, o que eu fiz. E aí eu sou julgada por uma pessoa que ela não tem todos os, como que eu posso dizer, todas as provas a meu respeito. Então ela está fazendo um julgamento que não é compatível, né? Então, o exemplo mais recente que eu tive, eu recebi uma crítica lá no YouTube dizendo que eu estava muito branca, que eu precisava me cuidar, né? Que eu era muito magrela, que eu estava pálida, que eu precisava me cuidar, que eu estava doente. A pessoa, ela não fez uma crítica em relação ao que eu falei no vídeo. Não era o assunto, que o assunto estava ruim, que o assunto era bobo, que eu não falei nada com nada. Ela fez uma crítica pessoal. Quando eu li, eu dei risada. Eu dei risada porque eu estava num dia muito bom. Eu sei que eu sou magrela, eu sei que eu não estou anêmica. Eu tinha feito exames recentemente, eu sempre faço exames para verificar como é que estão as coisas. Então, quando ela fez isso, eu fiz uma confrontação. Eu sei que eu estou bem. Eu sei que essa crítica dela é pessoal e não tem nada a ver com o trabalho que eu estava fazendo no vídeo. Então, quando eu faço a confrontação, eu não acredito no que o outro está dizendo e eu sei qual que é a minha essência. Então, é muito mais fácil criar uma capa protetora e não se deixar atingir pelo outro. Então, isso acontece quando você faz a confrontação. Né? Será que o que estão dizendo a meu respeito é verdade? Porque se não for verdade, eu nem vou me importar, eu vou deixar para lá. Eu não vou ligar para o que a pessoa está falando de mim, porque ela não sabe o que está falando. Né? Isso é uma forma de se ajudar. Muito bom, hein? Gostei desse que você falou, desse tópico. Eu sempre procuro pensar um pouco assim, né? Na questão de levar uma crítica, analisar, mas será que eu dei o meu melhor? Ou será que eu falhei? Ou será que eu, sei lá, omiti alguma coisa? Eu sempre penso em coisas desse tipo. Olha, o primeiro pensamento que vem na nossa cabeça é: será que eu errei? Será que eu sou isso mesmo? A gente tende a acreditar. O exemplo que eu gosto de dar, também lá no consultório, é mais ou menos assim. Você recebe uma carta da Polícia Federal. Aí você começa a pensar: vou ser presa, fiz algo de errado. E agora? Né? Quem que vai cuidar dos meus filhos? Aí você começa a tremer, aí começa o coração dispara, sente falta de ar. Quando você abre a carta da Polícia Federal, é para você renovar o passaporte. Então, os primeiros pensamentos a nosso respeito, geralmente, eles são negativos. A gente tende a acreditar no outro. Sim, eu ia falar isso, a gente sempre foi no lado negativo, né? Nas crenças também, coisas da família. Ai, fulano passou isso, eu também vou passar. Acho que é o primeiro pensamento, verdade. Exato. E aí, outra dica para elevar a autoestima, para cuidar da autoestima, para que ela não para que ela não caia. E mesmo tendo uma boa autoestima, a gente vai ter dias ruins, a gente vai levar caldo, né? A gente vai cair, vai tropicar, vai ficar triste. Isso não quer dizer que você tem uma baixa autoestima. Pode ser que tenha momentos que a gente vai estar mais sensível. É um problema. Tudo bem, a gente vai enfrentá-lo e a gente não tem que estar sorrindo o tempo todo. Mas uma das coisas que também são importantes é os autocuidados, que é algo que eu também pego muito no pé
dos pacientes. Muitas vezes eles não entendem que fazer 1 hora de almoço é importante para voltar mais revigorado. Às vezes tem um dia que você não quer ir para balada com os amigos, você quer chegar em casa, tomar um banho quentinho e ficar debaixo do cobertor. Então, o que que acontece? A gente esquece, às vezes, de fazer as unhas, de ir ao cabeleireiro, de pintar o cabelo. A gente meio que se abandona, se anula, a gente se perde no meio do caminho. Então, ter autocuidados, né? Ter uma boa alimentação, comer coisas que você gosta, fazer atividade física, se permitir dormir, porque às vezes você acaba fazendo um monte de compromissos e não sobra tempo para dormir. Então, o quanto é importante ter os autocuidados, o quanto é legal você poder cuidar de você com carinho e não esperar que isso venha do outro. Nossa, sensacional essa dica. Muito boa, Eu né? mesmo, eu percebi assim que do ano passado para esse ano que eu comecei a me cuidar mais, a fazer o que eu sempre quis fazer, né? Que nem eu fiz a consultoria de moda, então eu sei as cores que combinam comigo agora, então você fica até feliz para fazer a compra, então muda muito. E até uma coisa que você falou, da gente se conhecer, meu cabelo é mais bonito, meu colo, então eu percebi isso na consultoria de moda. Porque ela pergunta qual parte do corpo você gosta. Eu falei, gente, não sei, gosto da minha mão. Eu falei, eu gosto da minha mão. É grande, eu gosto. Ela falou assim, não, é do corpo. Do seio, a barriga, o que que é? E aí eu comecei, falei, gente, eu nunca pensei nisso. Aí eu comecei a olhar para esses pontos que eu gosto, que é o cabelo, aqui, assim, a parte de cima, as pernas. E aí foi super legal, né? Que eu comecei a me conhecer mais. Com 30 anos, ou agora 30 anos, tipo, nunca pensei nisso. E ajuda muito no dia a dia, que você já vai se arrumar um pouco melhor, aí você fica contente. E aí uma coisa também que eu faço, toda vez que dá uma coisa certa, uma conquista, bati a meta do mês, sei lá, eu vou comemorar. Eu compro uma pizza, eu compro uma torta, ou saio com as crianças, o marido, sei lá. Então, até você me falou uma vez, pega um dia pra você, né, um fim de semana, alguma coisa. Então eu comecei a pensar nisso, né? Apesar comemorar que as pode minhas... ser. Apesar que as minhas... vibrar também, né? Que bom, que beleza que eu consegui. Nossa, isso ajuda muito, que aquele seu dia você fica super bem, né? Então eu comecei a pegar um dia aí que deu certo esse mês de fevereiro, fechou, deu tudo certo, vamos fazer alguma coisa. Então, isso ajudou muito. Então, a minha família já criou um hábito de fazer isso. Então, você fica sempre esperando mais e mais. Aí é só para compartilhar, né? Só para compartilhar um pouco. Não, imagina. E a última dica, existem muitas outras coisas, tá? Eu separei algumas só. Outra dica para você ajudar, para você trabalhar, para elevar a sua autoestima, é elevar a sua autoconfiança. Como é que funciona a autoconfiança? Então, quanto mais você tem medo, aqui é o medo, mais a sua autoconfiança está no pé. Ela está baixa. Então, o que você precisa fazer para a autoconfiança subir? Você precisa enfrentar os seus medos. Vai dar certo, vai dar errado, você vai sofrer, você vai chorar. Você vai aprender que algumas coisas que deu certo e você vai repetir. Então, quanto mais você enfrentar o medo, mais a sua autoconfiança vai subir. A sua autoconfiança subindo, você vai com certeza estar acreditando mais em você, no seu potencial, você vai cada vez mais gostar de você e cada vez mais se respeitar. Ou seja, você vai estar trabalhando a tua autoestima. Então essa eu acho que é a dica mais valiosa. Enfrentar os medos. É difícil? Eu falo muito isso. Todos os dias eu falo com os pacientes no consultório. É difícil, eu nunca disse para você que seria fácil. Mas é possível. Desde que eu enfrente, desde que eu persista e que eu tenha uma linha traçada. Eu vou fazer tal coisa e eu vou enfrentar o meu medo. Vai dar frio na barriga, vai dar tremedeira, vai dar dor de barriga, vai dar falta de ar, vai dar suador. Mas ao longo do tempo, quanto mais a gente enfrentar o medo, mais esses sintomas vão reduzir e a gente vai se sentir mais autoconfiante. Não, e às vezes a pessoa tem medo antes de acontecer, né? Sim, Nossa, ela para ali. Ela desiste antes de tentar. E aí, isso é pior.
Por que que isso é pior? Porque eu vou ficar com e se eterno na minha cabeça. E como é que seria? Nossa. E se eu tivesse feito, como é que seria? Eu nunca vou saber. Eu só vou saber como que seria fazendo. E aí, quando os pacientes vêm com as experiências que deu ruim, que deu errado, que não saiu como eles queriam, eu sempre pergunto isso. O que que você pode aprender com esta lição agora? E o que que você pode fazer diferente nas próximas vezes? Então, essa vivência, este aprendizado, isso não é dinheiro não, tá, gente? É o sentir. É meu gesto para sentir, né? O toque. Essa vivência, esse aprendizado, ele faz com que você aprenda coisas mesmo não dando certo. Vou dar um exemplo do consultório. Uma paciente, ela não queria prestar prova do Enem, eu acho, porque ela achava que ela não ia dar conta de passar, faz muito tempo que eu tô fora da escola, não vai rolar, e eu insisti. Estuda o que você acredita que precisa estudar e bora para essa prova. Ela foi para a prova, ela não passou, mas o que ela trouxe de aprendizado foi que ela precisava estudar mais as matérias técnicas do curso do que as matérias normais. Português, inglês, geografia, redação, ela se saiu muito bem. Ela não foi bem nas matérias que tinha mais peso, porque eram matérias mais técnicas do curso. Então, a gente traçou uma linha. Então, agora você vai estudar as coisas mais técnicas, porque os outros você pode só fazer uma revisão mais básica. Se ela não tivesse feito a prova, ela não teria tido essa experiência e a gente não conseguiria ter direcionado como que ela ia estudar para a próxima prova. Então, assim, não ia saber. Mesmo errando, tem coisas boas. Mesmo errando, não quer dizer que eu sou derrotado, que eu sou imprestável. Oi, Lívia, beijocas. Não quer dizer que eu não vou conseguir. Quer dizer que eu só preciso aparar as arestas e realinhar o caminho. É isso. Demais, hein? Adorei. Adorei. Será que tem alguma pergunta? Eu acho que tinha uma lá na frente. Não sei se a gente já respondeu com esse falatório todo. Não, tinha uma pergunta como elevar a autoestima, mas a gente falou. São essas as dicas. Ai, que legal, hein? Eu adorei. E assim, eu vejo que as pessoas, na questão do medo, tem muito medo, até falando da foto, de agendar um ensaio, porque tá inseguro com a beleza, ou se vai ter resultado. Então, eu tento conversar com essa pessoa, né? Com esse profissional, da importância, dos pontos positivos e os negativos, caso ele não faça esse trabalho, né? Mas, nossa, esse tema tem tudo a ver com o trabalho que eu faço, tanto na fotografia corporativa ou em outros tipos de foto, também é assim, ó, bate direto esse assunto. Tem tudo a ver. Eu quero falar, você tinha pedido para eu falar um pouquinho da fotografia com autoestima, então, né, autoestima versus fotografias. Eu vou falar de duas referências que eu tenho, vou falar de três agora, acabei de lembrar de uma outra. Eu sempre me achei feia, a vida inteira. Então, eu odiava tirar fotos, uma foto ou outra eu achava que ficava legal. Então, eu sempre tinha um olhar, eu falo prejudicado, um olhar distorcido. Então, toda vez que eu me via em foto, eu me via feia. Eu já olhava para a foto com crítica. Nossa, como eu tô horrorosa, olha que não sei o quê. Isso foi a vida inteira. Então, se você olha para uma foto sua, que você tá com uma roupa, às vezes, que você não tá acostumado a usar, que é outra coisa que eu faço comigo, muito. Quando eu coloco uma roupa diferente, que eu não estou acostumado a usar, o primeiro comportamento é querer tirar. E aí eu fico com a roupa, principalmente em casa, para o corpo se acostumar. Para eu me acostumar a me olhar com aquela roupa, porque eu não tenho costume, né? Então, às vezes você produzido numa foto, às vezes você descontraído numa foto, quando você olha, você vai olhar com o seu olhar contaminado. Eu falo que é um olhar que está embaçado aqui. E aí você tem um olhar muito crítico, né? Então eu passei a adolescência, inclusive a vida adulta, muitos anos olhando para fotos e eu não curtia tirar foto, né? Hoje eu sou a louca das fotos. Então, eu não curtia. E aí, o ponto de partida, a chave de virada, foi quando eu ouvi uma frase. E eu também não dei bola. Eu não validei aquela frase minha. A frase foi essa.
qual era a parte que eu não entendia, que eu era linda, inteligente e interessante. E eu escutei aquela frase e alguns anos depois, trabalhando autoestima em mim mesma, estudando muito de autoestima, a frase fez sentido. Realmente, eu me acho bonita hoje, eu sei que eu sou bonita, eu sei que eu sou linda, adoro me ver nas fotos. Então, hoje, quando eu vejo nas fotos, né, eu tenho um outro olhar, eu tenho um olhar gentil comigo. Nem todas as fotos eu saio legal, às vezes é o ângulo, às vezes é a luz, às vezes é o lugar, às vezes é a câmera. Eu fui para as férias com as minhas amigas, elas estavam com iPhone. A foto do iPhone é perfeita. Né? Então, é uma outra foto, dá um tchan em você. Então, não é que você é feio, mas o fato de ter uma pessoa que sabe tirar foto, uma pessoa que sabe valorizar o teu perfil, faz toda a diferença. Né? A outra história que eu tenho uma amiga que fez um ensaio fotográfico e ela disse para mim, estou feia, estou horrorosa. Né? Não está acostumado com a maquiagem, não está acostumado com essa coisa de tirar foto, dá trabalho. Gente, vida de modelo é sofrida. Tira 200 fotos para uma ficar boa. Às vezes o calor da câmera, né? Você começa a se derreter, o calor do lugar. Então, assim, é super cansativo tirar foto. Então, às vezes, você acabou de tirar as fotos, a sessão, e você olha para o material, você não vai se gostar, você está cansado. Né? Então, a gente tem um olhar muito crítico, né? Então, a gente tem esse olhar. Então, cuidado com esse olhar. Então, a gente também não está acostumado a se olhar em fotos, a se olhar em vídeo, a se gostar com carinho. Então, isso faz toda a diferença. Né? E aí, a outra história que eu tenho, que, se eu não me engano, esse texto eu mandei para você lá no início, de uma moça que pediu para tirar foto e pediu para a fotógrafa ir lá e trabalhar todas as fotos. E quando o marido viu, ele falou, essa não é você. Eu quero você com rugas, eu quero você com manchinhas, eu quero você com pneuzinhos, porque eu gosto de você real. Então, o quanto ela não se percebia bonita, real, né? Então, quantas vezes a gente precisa ter também uma autoestima elevada para se olhar, se vendo mesmo, nas fotos, por aí, em murais, né? Às vezes você vai na casa de alguém que tem uma foto sua e fala, nossa, como eu estava bonita nesse dia. Ou o contrário, como eu me achava feia lá na infância, há um tempo atrás, ano passado, uma prima mandou uma foto antiga, eu devia ter acho que uns 15 anos, eu falei, meu Deus do céu, que foto horrorosa, eu melhorei muito, agora eu estou lindona, né? E o quanto é que você também vai se olhando com carinho. Eu fiz o ensaio com a Paloma ano passado, e toda vez que eu olho as fotos, eu falo, nossa, como eu sou linda. Nossa, olha como essa tão bonita nessa foto. Olha essa foto como ficou show. Então, ficou bom. O nosso olhar faz toda a diferença. Então, a nossa autoestima, ela vai fazer a gente olhar para as nossas fotos com muito amor e com muito carinho, da mesma forma que a gente deve se olhar no espelho no dia a dia. Então, quando você estiver passando por um espelho na rua, no shopping, olha lá e fica se observando. Nossa, como eu sou linda. Né? Como eu sou inteligente, como eu sou legal. Começa a fazer elogios com as suas qualidades. Se repare com gosto, com carinho. Eu acho que é isso. Ai, olha! Sensacional! Adorei, Cissa. Ai, você falou tudo. Eu não tenho que falar nada, só estou aprendendo aqui, viu? Adorei. Essa questão foto. Alguém tem alguma pergunta? Pode falar, Paloma, pode falar. Ó, a gente ainda tem mais uns 10 minutos aí para terminar, né? Que é 1 hora de a live, né? Sim. Não, eu ia falar da questão da foto, tem isso. Ainda mais que antigamente era no filme, né? Batia e ficava daquele jeito. Hoje a gente tem a possibilidade de melhorar, de olhar a foto. Ah, não gostei, vamos mudar. Então fica mais confortável agora. Mas isso é verdade, acontece muito. Da pessoa se ver na questão negativa, né? Não ter esse carinho com ela mesma. Isso é muito bom. Ter o carinho, começar a se olhar mais. E as fotos podem até ajudar, né? A pessoa começar a se ver diferente, né? Sim,
Com aquela certeza. produção ela se sente inspirada de manter aquele estilo, aquela produção, algo que faça bem, né? Não só pensando no status, na aparência, mas se ver de dentro para fora também. Ah, eu adorei, Cissa, adorei ter você aqui. Aprendi um monte. Estou muito feliz, eu amo falar de autoestima. É um processo diário, não é algo que você faz e fica pronto. É um processo que vai ter dias que vai dar ruim, vai ter dias que vai dar tudo errado. E aí você vai se olhar e vai se achar feia ou vai se achar burra. Como é que eu fui fazer algo desse tipo? Como é que eu fui fazer uma asneira dessa? Acontece. Então a gente precisa também aprender a se perdoar o tempo todo e se olhar com carinho, né? Com essa coisa de, poxa, eu mereço um afago, eu mereço um colo hoje, eu não preciso ser perfeita. Eu preciso ser uma... Vai ver um post hoje eu ainda não respondi para ela, mas eu vou lá depois responder. Uma pessoa que eu gosto, ela fez um post de que ela não é uma heroína porque ela tem falhas. Heroína tem falhas, né? Só acerta quem erra. Só erra quem está fazendo algo, quem está ali dando a cara a tapa. Então você vai errar, vai realinhar e vai fazer de novo, até você conseguir. Então, uma super heroína não é, ou um super herói, não é uma pessoa que nunca falha, que nunca erra, que não tem problemas, que é perfeito. Não existe isso. Um super herói é alguém que falha também. Isso não invalida ele de ser herói ou não. Ele não deixa de ser mais ou menos. É isso. Demais, adorei. Ó, a Ellen mandou uma mensagem aqui. Acabou de responder o que eu ia perguntar. Deve ser esse final que você falou. Era? Ai, que demais. Eu tô adivinhando, eu não vi aqui. Tem mais alguma pergunta? Deixa eu passar aqui. Gente, manda coraçãozinho se vocês estão gostando. Bote bastante coraçãozinho aí, não regulem. Mande coraçãozinho pra gente. Se quiser mais temas também, só manda aí que a gente organiza, aí as né? Dúvidas. Ó, a Ellen falou que era dos dias ruins e bons. Ah, legal. E é legal, independente, a Paloma, ela faz fotos, o meu trabalho com ela foi fotos corporativas, que eu estou usando já no meu trabalho, mas é muito legal, independente de você usar para trabalho ou não, você fazer um ensaio fotográfico, né? Ter uma pessoa que maquia, que faz maquiagem, e você escolhe umas roupas diferentes, ou as roupas que você mais gosta, e você ter um ensaio fotográfico para você se olhar com carinho, né? Então, às vezes as pessoas falam assim, é caro, mas quanto custa, né? Ficar triste, quanto custa não gostar de você, quanto você perde. Então, é um investimento tirar fotos. Eu sou suspeita para falar porque eu amo fotos agora, né? Então, não sou muito referência, mas independente de você usar para profissão ou não, para divulgar o seu trabalho ou não, fazer um ensaio fotográfico pode despertar uma beleza que existe aí dentro de você e você nunca reparou, você nunca notou. Então, é você poder se olhar pelo olhar do outro, que esse outro é o fotógrafo. Então, eu acho que vale a pena, né? Independente de você usar para trabalho ou não, você fazer pelo menos uma vez na vida. Ultimamente eu vi uma moda de fazer ensaios fotográficos de lingerie, outras eu vi uma época, algumas fazendo depois dos 40, outras eu vi fazendo de aniversário, vou fazer um aniversário de 30 anos e quero fazer um ensaio fotográfico. Então, assim, não precisa ter uma data. Não precisa ter um motivo especial. Você já é especial. Por que não ser fotografada por alguém com roupas que você gosta, com maquiagem, com cabelo que você gosta, para você se olhar? Isso não é egoísmo. Isso não é narcisismo. Isso é auto-amor. Isso é cuidar de você com carinho. Vocês já pararam para pensar nisso? É verdade. Eu fiz o meu ensaio pessoal de 30 anos. É surpreendente como a gente se vê depois. É sensacional, viu? Muito bom. Obrigada, Cissa. Ó, gente, precisar de uma profissional, fala com a Cissa. É super gostoso conversar com ela. Tenho certeza que vai ser um atendimento super agradável.
não é, Cissa? Entre em contato com ela, gente. Querem foto, fale comigo. Vamos encerrar, porque vai cair daqui a pouco a live. Daqui uns 2 minutos, né? 3 já cai. Tá. Então, vou deixar um beijo para vocês. Eu quero mostrar esse livro aqui. Esse livro, para quem quiser ler sobre autoestima, se chama Autoestima Como Está a Sua. Vale muito a pena esse livro. É um livro que não é tão fininho. É um material didático, muito tranquilo para ler. E ele fala de muitas questões da autoestima. Vale a pena. Então, quem quiser investir em algum livro, eu sugiro esse. E sugiro aí a sessão de fotos com a Paloma. Ela é sensacional. E com a Lívia. A Lívia ela estava aí na live. A Lívia também é uma ótima maquiadora. Fica perfeito. Então, é isso. Então, obrigada, Cissa. Adorei ter você aqui. Adorei. Muito, olha. Então, vamos encerrar, que vai cair já. Tá certo. Beijocas. Tchau. Tchau.